infelizmente eu me enrolei hoje, então acabei não ouvindo nada, né? Mas essa rabeirinha agora que a gente iniciou, né, a sensação que eu tenho é que nós acabamos de embarcar no trem, né? E a gente não sabe para onde vai, né? E o que eu acho bonito, né, quando a Kelly falou, né, que é engraçado porque ele não acredita no Papai Noel, mas eles têm o espírito do Natal, que é o espírito da família, né? Então, por exemplo, no começo da viagem, ele já vai apontando isso, quem é quem ali dentro, né? Para daí desenrolar o filme, né? Que é lógico, é como uma ópera. Primeiro se apresenta todo mundo e depois acontece a história, né? Mas é interessante, enfim. Então, que eles não deixam ninguém para trás, né? Que ele não que sempre alguém não deixa alguém com fome, né? Quer dizer, dá direito a todo mundo igual, né? Mesmo que ele não esteja naquele contexto. Então, isso é muito bonito. E eu quero falar do Natal, uma experiência minha, que esses dias foram. Eu recebi uma foto da minha mãe e fazendo biscoito, pois eu posso até colocar no grupo, né? Por favor. Eu muito, né? Faz anos que eu não vejo alegria na minha vida. Anos. E essa foto, ela está radiante, porque essa foto é o espírito do Natal da minha família, né? É o espírito do Natal, não sei se é da minha família, é que é o que eu conheço, né? O Natal era porque eu fui, né? Eu fui criada dentro de uma casa com os avós austríacos, né? Então a educação ela fica entre o rigor absoluto do militar e a poesia pura dos contos de fadas, sem os finais trágicos dos reais, que é o conto de fadas no sentido de tudo é magia. Então as festas eram magias, tanto a Páscoa como o Natal era uma magia familiar, e que a família se estendia para todos os amigos. Não era um núcleo, era um grupo, era vamos dizer, uma comunidade familiar. E o Natal começava muito tempo antes, porque se preparavam, né, os biscoitos, se preparavam todos os doces, porque todos os amigos eram visitados com uma bandeja de doces de Natal, que é o que a gente comia na mesa, que eram biscoitos, pão de frutas, strudel, enfim, cada um ganhava lá uma bandejinha. Não era assim, o strudel inteiro, o pão de frutas inteiro, não. Era uma bandeja que continha tudo. Era né, uma essência. Então, o pão de fruta já ia cortadinho, o strudel era assim, tinha 4 pessoas, então era um pedaço para cada pessoa, né? Porque nunca se fez quantidade, né? O caráter é outro. E na noite de Natal era uma coisa assim extremamente mágica. O Natal era na minha casa, na casa dos meus avós, né? Na verdade. Então a gente preparava a árvore, preparava o presépio era um presépio andante, né? Porque os personagens que estavam no caminho, eles não estavam no presépio, né? Eles estavam no caminho, né? Quer dizer, os Reis Magos, por exemplo, nem no caminho estavam, né? Eles estavam guardados dentro da caixa ainda, porque eles ainda nem tinham, enfim. Mas era uma coisa assim, a sala de jantar, ela era separada por uma porta translúcida que se fechava, né? E daí a gente recebia todo mundo e a gente ficava aguardando o Papai Noel, né? Nunca se teve um Papai Noel vestido, porque o Papai Noel não era uma pessoa, né? Ele era um espírito que vinha. Então, quando ele chegava, era um silêncio absoluto de todo mundo, ninguém se mexia, ninguém comia, ninguém fazia, ainda mais a criançada, então a gente nem respirava. Mas era assim, você via um movimento, era escuro, e daí ele começava a acender as velas da árvore de Natal de baixo para cima. Porque primeiro ele vinha trazer luz. Luz para que a gente enxergasse a nova vida que estava para nascer à meia-noite, né? E quando ele acendia a última vela, ele tocava um sino, um sininho, tlim, 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 até meu irmão veio aqui e levou outro dia o sino, que para ele aquilo é o espírito, né? Esse sininho. E
E daí abria-se a porta e tinha aquela mesa farta, a beleza, a luz, né? E é tão especial esse espírito que vocês vão ver na foto da minha mãe. Imagina uma pessoa que há 7 anos não sorri, que tem um olhar morto, sem nenhuma luz, né? Porque ela resolveu entrar nesse estado, porque ela não tem Alzheimer, não tem nada. Ela resolveu entrar nesse estado. Enfim. Então, eu queria compartilhar que é esse espírito, sabe? De brecar o trem porque o menino lá da parte pobre ficou fora. Ninguém fica fora no Natal, né? Então, e esse filme, ele vai mostrando, né? Que o espírito é um outro lugar, que não é um personagem, né? Que não é um presente, né? Então, toda vez eu também me emociono pra caramba, né? Acho que eu entrei a Rita falando isso, que ela sempre chora quando ela assiste, minha xará. A gente é uma manteiga derretida, embora o nome seja tão duro. Mas eu queria compartilhar isso, porque... Não sei, porque esse Natal está sendo extremamente... mexendo muito nas minhas águas, digamos assim. E essa questão de 2021, né? É que ontem eu fui fazer uma sessão de microfisioterapia. E eu briguei com uma amiga que é muito querida, a sessão inteira é um barato, né? Porque a gente lembrava do Vitor. Ele falou assim: olha, não discute, fala assim, ó, você fica com a sua sujeira e eu fico com a minha, valeu? Porque ela falou, você fica com o seu inconsciente, que é o jeito, que é a maneira que você olha o mundo, e eu fico com o meu. Então é uma coisa interessante, mas a discussão era, não, porque eu desmarquei uma médica que eu tinha. Ah, porque você não pode me desmarcar médica, porque essas porcarias que você arruma de tratamento holístico, né? Não funcionam para nada, enfim. Aí eu acho que é bem a transição que a gente está. Não que eu saiba, mas a gente intui isso, né? Porque a microfisioterapia é uma das novas técnicas que não tem nada a ver de holísticos, foram criadas por médicos, como aquele bioalinhamento e tal, foram criados por médicos que passaram por situações muito particulares e eles perceberam que aquelas situações particulares não era coincidência, né? Que elas tinham nascido da experiência que eles tinham vivido. Então, é isso que aqui no grupo, né, vocês falam sempre, eu estou sendo introduzida nesse universo, mas que a gente tem vários corpos, que a gente sabe, né, que daí, né, a Kelly, a Maria, podem falar muito melhor, né, que daí é o perispírito, vai primeiro lá e depois vai vindo até chegar no físico, então passa por todos. E essa técnica é uma técnica que vai lidar no corpo emocional com a doença, né? Ela pega o seu bloqueio, que foi feito por uma vivência emocional, né? E que pode vir a ser uma doença física ou não, né? Então, é para ela ser curada antes dessa possibilidade. Então, isso são, para mim, já são os novos tempos, porque se a gente conseguir, de fato, trazer técnicas novas, né? Físicas, né? Para a medicina, cumprir lá a lei do carne, sei lá, que saiam da questão da carnificina, né, isso já é um indicativo que a gente está saindo de uma oitava, né, para outra oitava. Né, quer dizer, a parte mais física, mais chão, ela não vai ser mais necessária. Né? A gente vai se utilizar os corpos. Né? Então, e eu acho que o espírito do Natal, o espírito desse filme é isso, né? A parte física, que é a imagem daquele Papai Noel, a meia que ele põe, que não sei o quê, né? Não significa nada mesmo, né? Assim, mas traz o espírito, que é isso que importa, né? A gente lembrar do espírito, criar a atmosfera, né? E eu acredito que em 2021 vamos criar atmosferas novas, né? Porque o que a gente, como o Vitor bem falou, né? Nós até o final do ano. A única coisa que aconteceu, claro, a gente viveu algumas restrições, mas a gente vive restrições a vida inteira, né? É que essas bloquearam a nossa veia capitalista máxima. É não ir no shopping, né? É não ir comer fora. E qual é o drama disso? Né? Então, pois é. Então, essas novas
configurações, né, só são novas configurações, né, novas materialidades de serem criadas. Começando a chover. Eu acho interessante, sei lá, eu me perdi, mas é isso. Eu não sei se o que vocês já falaram, enfim, mas eu tive vontade. Não, sempre é enriquecedor, porque mesmo que já tenha sido dito, mas é assim, é sobre o seu olhar, a sua ótica, a maneira de você poder interpretar e lidar com isso. E é legal porque você traz de uma maneira tão precisa e prática e objetiva e carinhosa, né? Assim, o começo, o meio e o fim do filme. Você faz uma visão interessante, porque assim, você já pega lá como é que a história começa, qual é o objetivo final e como é que vai se dando o caminhar para poder chegar nesse objetivo final. Então, essa clareza dessa objetividade, de alguma maneira, para mim, pelo menos, Vitor, ajuda muito, porque assim fala, nossa, coloca num lugar, sabe? Parece que as coisas passam a fazer um outro sentido e tem um outro significado. É bem legal isso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade, porque assim, né? Quando os monges budistas eles usam o terço, ou então o japamala, para poder fazer as meditações, eles brincam sempre com uma coisa que nós também aprendemos dentro do cristianismo, ou em outras tradições, que assim, o fato de eu utilizar aqui as contas para poder contar as meditações, os mantras, Om Mani Padme Hum, por exemplo, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, não estão nas contas o espírito do mantra, mas ele é um instrumento, um computador que facilita a possibilidade para que eu faça acesso e conexão a isso. Quando eu entro numa igreja católica, por exemplo, e eu vejo lá a imagem de Jesus colocado numa cruz, por exemplo, né? É assim, Jesus a gente sabe que não está ali naquela estátua. Por mais que a estátua seja consagrada pelo Papa, pelo arcebispo, pelo cardeal, ninguém está negando isso e nem vai desrespeitar. Mas é assim, Jesus não está lá dentro. Então, o fato de fazer contato com a imagem nos facilita, quando nós num mundo muito concreto, a possibilidade de poder perceber que nós estamos nos conectando com Jesus, ou com o Buda, ou com a parte etérea que mora dentro de um universo. E que eu ainda, nesse momento, talvez, precise desse campo material para poder lidar com isso. Uma vez, uma paciente me trouxe do Rio de Janeiro uma estátua de acrílico de Jesus, toda colorida, parecida de mosaico, mas na verdade não é, ela é de uma resina. E eu fui utilizar aquela estátua para uma outra pessoa para poder explicar exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Peguei a estátua e taquei no chão. Era uma estátua pequenininha, quebrou, claro que quebrou. Resina, claro que teria quebrado. E a senhora que estava na minha frente ficou indignada, como se eu tivesse, minha paciente, uma outra, não a que me deu a estátua. E ela falou assim, como se eu tivesse, de alguma maneira, manchado a imagem do Cristo. E eu estava assim, simplificando ou exemplificando essa questão de que, ok, eu poderia sim, com certeza, gostar muito daquele presente. Eu estava machucado porque eu quebrei um presente que eu havia recebido, mas que eu não estava manchando Jesus em hipótese alguma, porque Jesus não cabia e não comportava dentro daquela estátua desse tamanho. Então, quando a gente começa a brincar com relação a isso, a gente também tem que entender uma coisa que, assim, ainda existem pessoas que vibram nesta sintonia. Então, eu vou consagrar aqui os meus cordõezinhos, né? Tanto lá o do Gafa, né? Que é o tal, segundo do tal, como é que se fala? Essa cruz aqui dos franciscanos, como esse cordão amarelo que está aqui, que está consagrado pelo Dalai Lama, tá? Que eu não tiro isso nunca, só para tomar banho e para dormir. Do resto, está o tempo inteiro comigo. Eu posso sair pelado de casa, mas sem isso daqui nem pensar, porque eu acho que pode acontecer alguma coisa se eu não estiver com essas duas guias. E isso é uma bobagem, a gente sabe. Por mais que a minha mente ainda vibre nessa sintonia, a gente sabe que isso é uma bobagem, porque nem o Buda e nem Jesus, hipoteticamente falando, estão aqui representados e colocados nessa impregnação concreta. E que as pessoas não podem nem tocar, porque senão vão manchar como se fala, a consagração que foi recebida através disso.
Ok, no estado de consciência bege, ordinário, a gente precisa, de uma certa forma, respeitar isso que rola dentro da mente da pessoa que vibra nessa sintonia, vulgo Vitor. Mas, quanto mais desapegado dessas questões, a gente sabe que a consciência suprema vibra no nosso ser. E aí eu não preciso mais desses instrumentos para poder fazer essa conexão. E aí, por que eu estou falando a respeito disso? Graças à analogia que a Ritinha trouxe para a gente poder repensar, que é assim, o que é a árvore de Natal? O que é o presépio? O que são os presentes? O que é, sei lá, a ceia? Né? Por que tais comidas e não outras? Porque são só representantes simbólicos para que a gente possa, de alguma maneira, utilizar para fazer conexão com o melhor que mora dentro do nosso ser, com estados modificados de consciência que façam este religar com a possibilidade do mais sutil, do etéreo. E aí, indo mais fundo, aquilo que ela trouxe. Né? Nós já sabemos que as medicinas do futuro, elas são todas de campo vibracional. Aliás, tem muitas partes médicas já de uns 20, 30 anos, pelo menos, para cá, que já circulam nessa possibilidade, né? Que vai trabalhar primeiro os campos sutis, os etéreos, para depois poder atingir a questão física. A própria homeopatia, ela trabalha nesse sentido. Claro que quando a doença está muito no campo físico, a dinamização, né, vamos dizer assim, da medicação, ela está mais condensada porque precisa atuar também no campo físico, mas ela está trabalhando nas questões etéreas e nas questões dos corpos utilizados. Então, isso que a Kelly comentou, né, vamos ousar. Então, assim, por quê? Porque a gente está entrando num campo de novas consciências. Então, não adianta mais querer viver apegado àquele padrão. Né? Eu vou continuar tomando omeprazol para a minha má digestão, para a minha questão gastrointestinal. Pelo amor de Deus, eu não sou médico, ninguém vai deixar de tomar remédio nenhum. Tá? Mas brincar com uma coisa que, assim, como se essa fosse a única possibilidade de cura. Tem outras ferramentas que milenares, inclusive, que estão vindo à luz da consciência para que a gente possa aprender a trabalhar esse espírito, esse etéreo que existe no nosso ser. Veja, nós brincávamos há umas semanas atrás, dizendo que as nossas casas de consolação estavam fechadas, as quais ainda não estão. Ainda se encontram assim. Mas é assim, onde é que estavam aqueles espíritos? Fazendo faxina lá dentro da casa espírita? Claro que não, né? Eles podem até ter esta função também de limpar lá o campo etérico, etc., tal, da parte espiritual que compõe ali o material. Mas eles estão associados ao que nós estamos, nós trabalhadores, nós assistidos, nós colaboradores. E aí nós tivemos que aprender a trazer essa espiritualidade para dentro do nosso lar. Ou simplesmente nos desligamos e ter logo passar bem. Algumas pessoas falaram aqui, inclusive, né, eu quando levanto, a primeira coisa que vou fazer, vou rezar, eu faço minha reconexão com a parte espiritual, eu dou graças pela oportunidade de ter aberto os olhos aqui no plano físico, no dia de hoje, eu vou ver o que é o melhor para mim nesse momento. Então, quando a gente vai trabalhando essas questões todas, né, mesmo que nós ainda nos utilizemos dessa coisa material e densa, isso naturalmente, com o passar dos séculos, né, porque não vai ser de hoje para amanhã, vai deixar de existir. Então é legal a gente poder repensar nisso também. Foi uma boa reflexão que você fez da história do filme, Rita, porque é bem isso, né? Assim que a Kelly também já tinha trazido, né, nessa questão que é aquilo que está na essência, é a essência da coisa. Quantas vezes nós brincamos e falamos, bom, eu tenho velas pretas e brancas aqui no consultório. Se acabar a luz e eu pegar uma vela preta e acender apenas para iluminar o ambiente, aquilo não tem sentido e significado nenhum, só vai iluminar o ambiente. Mas eu posso pegar uma vela branca e rezar para uma pessoa e ali determinar uma situação, ou para mim mesmo. Então, vai da impregnação, da essência do que nós estamos fazendo com o que está no campo material. Mas eu não vou deixar nenhuma das duas cordinhas, tá? Nem o tal do Gafa e muito menos sequer o cordão consagrado pelo Dalai Lama. Nem pensar. Vai que, né?
Aliás, gente, se eu desencarnar, vocês já sabem, tá? Eu preciso ir com essas duas coisas, tudo bem? No pescocinho, tá? Senão eu não vou entrar em lugar nenhum. No umbral, no inferno, no nosso lado, não vou entrar. Não tenho paciência, então eu preciso estar com isso pendurado no pescoço, tá? Que mais, gente? Tudo bobagem, tá? Mas que mais? Ô, Vitor, Fala, amor. você estava falando da medicina, né? Já existem alguns médicos, inclusive esses médicos já foram. Tem um livro que foi lançado agora, chama A Medicina Mediúnica do Futuro. Se não me engano, é esse o título. Até estou para comprar esse livro faz tempo e não comprei ainda. É do Paulo César Frutuoso. Então ele falou que ele conhece médicos, e inclusive uma médica específica que ele entrevistou para fazer o filme, que ela tem visão raio-x, né? Tipo super-homem. É uma coisa que ela não relata por questões óbvias, né? Mas ela falou que quando ela é uma pessoa, eu acho que ela é cirurgiã, e ela falou que quando ela olha o corpo da pessoa, ela não precisa abrir o corpo, ela vê como se fosse um raio-x mesmo. Então ela sabe exatamente onde ela tem que mexer. E eles já estão utilizando, né, os próprios espíritos, o ectoplasma, né, porque eles não se aprofundam tanto como a medicina atual. Então ele perguntou para a própria entidade o que eles fazem. Eles enxertam, vamos dizer assim, o ectoplasma. O ectoplasma ele traz para cima, né, sai com o órgão que está lesado. Eles conseguem operar. Então eu acho que essa questão da medicina, por isso que ele fala a medicina do futuro, né, vai mudar todos os parâmetros que a gente tem hoje, né? Inclusive nesse sentido, os médicos já vão estar com essa visão apurada de raio-x mesmo, tipo super-homem, né? Então eu acho que essas mudanças, né, elas já estão acontecendo, né? Então, se a gente não atentar para toda essa mudança que está acontecendo, eu acho que vai acontecer assim, ou a gente fica ou a gente vai. Porque vai existir essa mudança, inclusive dos corpos humanos, né? A gente que é espírita, a gente sabe disso. Vai haver essa mudança, vão ser corpos mais sutis, né? Para aguentar a nova vibração que vai acontecer, uma vibração mais sutil, né? Então eu acho que é hora mesmo da gente começar a prestar atenção nessa mudança que está ocorrendo, né? E que vai ocorrer porque a gente tem que andar, né? Nós ficamos muito parados no tempo, então agora tem que caminhar mesmo, né? Para evoluir, mudança de consciência mesmo. Dentro de casas espíritas que pelo menos seguem a federação ou as estruturas, né? Assim, hoje virou uma união entre as três, né? A Federação Espírita do Estado de São Paulo, a UNE e a União, que eu esqueci o nome da outra entidade, eles se uniram. Tá? Então, assim, formaram um trio que, na verdade, todas elas estão trabalhando com a mesma filosofia. Mas a gente pensa que, assim, desde o começo dos centros espíritas, quando os bons médiums que ainda necessitavam-se, inclusive, dessa mediunidade ostensiva de evidência, clarividência, inclusive, né, com essa possibilidade de raio-x, existem muitas assistências em algumas casas, na nossa também, na Federação tem, na Serra Bendita também tem, com certeza, né, Magdala, a própria Casa do Caminho também deve ter, que são cirurgias, assistências de cura. E os médiums que, se não têm uma clarividência, com certeza têm toda uma intuição e uma inspiração para poder receber do plano espiritual a possibilidade do raio-x que precisa, da fotografia mais precisa do órgão que necessita ser tratado naquele aspecto.
E a gente conhece muitos casos, né, muitos, é só entrar em contato com os relatos dos casos das pessoas que tiveram curas e que não precisaram passar, num primeiro momento, nem mesmo pelo trabalho médico, né, no sentido de evitaram até cirurgias, evitaram transplantes, ou muitas vezes, quando foram fazer o próprio raio-x no campo físico mesmo, foi lá diagnosticado como se tivesse tido um corte, na verdade a cirurgia não havia sido feita no campo físico, então fica retratado para poder mostrar, olha, tem outras coisas acontecendo, são reais? Não sei, vamos investigar? É isso que a gente tem que começar a pensar nessa possibilidade. Agora, gente, é claro, uma coisa não impede o tratamento, a assistência que seja a outra, porque, assim, uma vez atingido o campo físico, eu preciso fazer o tratamento do campo físico. Eu estou com um problema no dente que eu só não fui resolver ainda por conta dessa questão da pandemia, mas assim que tiver um pouco mais calmo, eu vou lidar. Que com certeza, se sobrar alguma coisa do dente, né, assim, parando para pensar, porque deve ser uma cárie bem poderosa. É assim, se sobrar alguma coisa do dente depois, ou vai ter que restaurar, ou vai ter que tirar, ou vai ter que fazer um implante, não sei o que vai acontecer. Mas está no físico, não adianta eu ficar tomando passe. O passe pode aliviar a energização, o reiki, mas não vai curar o processo que já atingiu a questão física. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas isso não significa que a gente não possa caminhar em paralelo. Eu brinco com uma coisa que eu já contei aqui para vocês, que o que me fez aproximar-me da homeopatia foi uma época que, e a Kelly vai lembrar disso, você, Rita, também, acho que a Lourdes também, e talvez Maria Silvia estivesse nessa época também lá na casa da avó. Eu estava com uma crise bem séria que a gente não sabia se era vesícula ou não. Vocês lembram disso? Então, e aí eu caí na minha médica homeopata, e ela, na primeira consulta, ela falou assim para mim, olha, se for cirúrgico, não é nem comigo, eu vou encaminhar você para um cirurgião gastrointestinal, mas a gente precisa fazer exames. E aí descobriu-se que não era, que não tinha cálculo, não tinha pedras, não tinha nada disso, era um problema meu mesmo que estava gerando aquilo no fígado, e faço um tratamento, um acompanhamento homeopático até hoje. Mas o que eu gostei dessa forma de enxergar é que, assim, eu não compro tudo para mim. Como se eu só fosse tomar o passe lá e eu tivesse curado. Vai curar se for uma questão especificamente espiritual, nos campos sutilizados. Agora, se está no campo físico, ele vai ajudar, ninguém está negando isso, mas eu preciso trabalhar no campo material também para poder resolver o problema. Senão só o passe tinha curado a cárie. E não curou, gente. Agora está numa fase que eu não sinto mais dor, então já deve ter morrido, tá? Porque antes doía, agora não dói mais, acabou a dor. Mas eu não vou agora, gente, desculpa, agora eu fui para Salvador, mas no dentista eu não vou, tá? Eu vou a hora que passar essa coisa toda. Falar que o que a Rita falou e o que a Kelly falou do ousar, né? Porque nós estamos na situação da caravela no oceano, né? Então, vão ter alguns xamãs, né, pajés lá, que vão enxergar as caravelas, né? Que vão enxergar as novas. Porque, assim, eu só enxergo aquilo que eu conheço. Então, eu vou ter uma mudança de percepção, quer dizer, as minhas sensações do mundo vão ser alteradas, como já estão sendo, só que eu ainda estou no padrão antigo, então eu só enxergo as coisas antigas. Por isso que a gente está sofrendo tanto com a pandemia, né? E algumas pessoas começam a enxergar, que pode ser criança, pode ser você mesmo, pode ser seu companheiro, pode ser qualquer um, qualquer pessoa. A gente tem que usar no sentido assim, se eu sentir que ali tem uma verdade, porque eu senti no meu corpo, né, porque eu senti na minha percepção, eu ficar atenta àquilo. Porque eu acho que vocês já devem saber, mas eu vou falar, mas porque as modificações que vão vir, elas não vão ser abruptas. Não vai, a gente vai dormir de um jeito e acordar de outro. Elas já estão ocorrendo. Os corpos já estão se sutilizando. Né? É que a nossa percepção ainda está muito arraigada, né, no sólido, né, naquilo que a gente já conhece fisicamente, nos livros que a gente leu, enfim, né, nas verdades que estão no passado.
que é o que eu falo, assim, por exemplo, por que a arte ela é uma área que as pessoas acham esquisita, que todo mundo é louco ou drogado, né? Uma amiga, uma aluna, o dia que percebeu o que era luz, né, nas cores, luz na vida, né? Ela falou assim, se eu tiver um almoço na minha família e eu virar e falar assim, nossa, olha a luz que está entrando para aquela janela, eles vão ter certeza que eu bebi, cheirei, eu fumei. Porque eles vão falar, bom, pirou, né? Por quê? Não é porque a arte, ela é especial, não é nada especial. Ela é igual, só que a única questão da arte, que daí os pesquisadores vão ter também, né, essa questão, os livros, que eu já falei isso, né? Os livros só são para não inventar a roda duas vezes. Eles não trazem a verdade. Ela foi verdade na época em que ela foi escrita. Como o mundo, como todo dia a gente acorda diferente, que a gente ainda não percebe isso, né? Então, a gente demora um tempão, tem que ter uma mudança muito radical para a gente perceber que mudou, né? A gente só percebe que a fruta apodreceu quando ela começa a ficar branca, né? Mas, na verdade, ela já está se transformando todos os dias que ela saiu do pé, né? Mas a gente só enxerga alguns estados, a gente pula as entrelinhas, né? De um estado para o outro. Né? E eu acho que agora a gente vai começar a pular menos entrelinhas, né? Então, a gente vai começar a ter... Então, por a arte não ter uma verdade anterior a ela própria, por isso que ela carrega, muitas vezes, o novo. E ela é super difícil de ser aceita ou de ser entendida, né? E a gente sempre fala que a arte moderna, ela não foi entendida pela gente. A gente acha ainda que a arte de louco, né, que perdeu o pé, que a gente está desregulado, né, que é uma arte... Tem muita gente que ainda acha isso. E, na verdade, eles tentaram materializar novas percepções do mundo, que vieram através da tecnologia da indústria, que é a velocidade e o movimento, só isso, né? Como essas duas coisas transformam a matéria. E agora a gente já está transformando pela luz, né? A gente já está transformando por coisas muito mais sutis, né? Que é a energia dos computadores, das tecnologias, né? É uma energia muito menos palpável, né? Do que o movimento o motor da máquina, enfim, né? Então acho que a história da gente mostra como a percepção vai sendo alterada com a história, né? Não sei lá, é isso. O filme No Caminho do Expresso, muitas vezes, naquelas coisas de perder um vagão, ter que reconectar, sair correndo porque descarrilou, ter que colocar de volta no trilho, assim, desceu aquelas pirambeiras em altíssima velocidade, né, se perdeu na história, também fala um pouco a respeito dessas mudanças e padrões que a gente está vivenciando. Quantas coisas na nossa existência acontecem muito devagar, que parece que a gente está lá num trem, lá no Maria Fumaça de mil e nada, né? Lá da época do Império ainda. Em outros momentos que a gente está num trem muito mais avançado do que o próprio trem-bala, que vem de tal maneira que a gente perde o rumo. Fala, Rita. Não, nossa, agora você falou uma coisa que é isso mesmo. Aquelas crianças que estão naquele vagão, que eles não estão mais acreditando, que eles estão em dúvida, eles não escrevem mais Papai Noel, é porque eles saíram do padrão. Então, por isso que eles tiveram que ser né, levados resgatados, até né, para poder, olha, vocês só estão enxergando a mesma coisa de uma maneira diferente, né? Vocês saíram de um padrão, então, para outro, né? Nossa, agora você falou, nossa, é tão óbvio, né? E o bonito que mesmo o condutor, né, vamos dizer assim, aquele que vai picotando lá o trem, né, ele não obriga o ingresso dos meninos no trem. Ele fala, bom, mas eu tenho que ir, o ingresso é seu, mas se você quiser, por favor, suba, senão... Aí ele fala, né? Partir, partir, e aí a criança, depois cada uma no seu ritmo, do seu jeito, daquelas que são filmadas dessa maneira, é assim, um resolve entrar rápido, o outro tem que sair correndo atrás do trem porque ele praticamente quase perde, e precisa ser ajudado para poder ser resgatado, já que ele optou em fazer um ingresso no trem. E no final ele ainda coloca exatamente isso, né? O importante não é para onde vai, vamos entrar no trem? Em que trem a gente vai entrar? Fala, Marco.
Well, o importante é decidir, né? Não foi isso. É uma das coisas que me chamou a atenção e que a Vanessa colocou aqui, né? Uma outra coisa é que, assim, que o real no mundo é, assim, é aquilo que nós não podemos ver. É uma coisa que ele coloca que é bem forte, né? O real mesmo, o real, a realidade mesmo do que nós somos, né? É assim, nós mesmos não podemos ver ainda, ou não temos a capacidade ainda de ver, né? Ou estamos assim, sutilizando cada vez mais, ou vamos sutilizar cada vez mais o nosso espírito e daí a nossa consciência, aí nós vamos poder ver, né? Por isso que a própria psicologia transpessoal fala que assim, esse mundo que a gente está aqui agora, que a gente diz que está acordado, na verdade é uma ilusão, a gente está dormindo. Porque é o estado que menos eu consigo perceber coisas, a meu respeito mesmo e a respeito do que está ao redor. Porque a consciência está tão oprimida e restrita nesse campo dito matéria, e ela vibra na mesma sintonia que a própria matéria, que a gente nunca vai esquecer que matéria é apenas energia condensada, é só isso. Mas tudo é energia. Não existe matéria em si. Ela é a condensação ou a movimentação da energia num estado muito mais condensado. Sim, muito mais pesado. Então, a gente pensar numa possibilidade, espera um pouquinho, será que agora eu estou vivendo a realidade, né? Já que eu, de uma certa maneira, eu não estou conseguindo enxergar aquilo que está além do próprio material? Quando o que sustenta todo esse material está no invisível, está num outro campo de consciência. Isso, está no outro campo de consciência. Então, quando a gente escuta os físicos falarem que não há espaço vazio, que está tudo preenchido. Que está tudo preenchido. Então, aí a gente, de repente, não sente isso. Não, você, Maria Silva, porque eu conheço a sua casa, então, assim, eu posso fazer uma ideia de como ela é aí agora, porque eu já estive aí, eu já conheci, já fui várias vezes, eu tenho esse mapa fotográfico aqui dentro. Mas nós estamos distante fisicamente falando agora. Só que, na verdade, essa distância não existe. Se eu quiser, eu posso adentrar aí, energeticamente falando. Né? Mas a gente não acredita, a gente fala, não, isso não é possível, no máximo é só uma fantasia, uma ilusão. E nessas, de uma certa forma, vamos nos desconectando da verdadeira realidade. Porque no nosso princípio essencial já está registrado e marcado que nós somos capazes de poder perceber o essencial. Mas nós é que vamos desacreditando. Quando a gente se desempodera naquilo que a gente discutiu a semana passada, não, tem que levantar para poder dar um lugarzinho para a vovó que vem passar o fim de semana e vai dormir sim na sua cama. E aí a criança não quer. E não é só por um egoísmo, vamos desconsiderar isso. É no sentido de matar a essência do indivíduo, que hoje só está uma criança. Claro que ela precisa ser educada, carinhosamente falando, para aprender a viver num contexto social. Mas não pode matar a essência das pessoas. Se a gente tem dificuldade para poder reconhecer o nosso sim e o nosso não, quem dirá questões muito mais alteradas de consciência? E aí os grandes filósofos diziam, é uma bobagem querer descobrir aquilo que está além do universo, né? O que existe lá no outro planeta. A gente fica mandando sonda, a gente não, porque eu não sou nem astrofísico e nem eu faço parte do conselho lá dos Estados Unidos ou da China que fazem esse tipo de carro que vai para lá, né, assim, interespacial. Mas a gente pensar numa coisa assim, nós, no estado de consciência que nos encontramos, ainda acredita nessa possibilidade. Tem que ir lá, tem que descobrir, tem água, porque o planeta está muito ruim, a gente tem que ir lá para poder viver. Não temos condições de poder habitar o planeta nesse momento. Aquele. E a gente não dá conta nem do nosso, a gente já vai querer destruir o do outro também? Sei lá, são coisas para a gente poder pensar, né? E parece que a gente desconectou do filme, mas não é uma realidade, porque o filme permite essa possibilidade da gente sair da caixinha.
continuar viajando na própria maionese que seja, mas pensando, espera um pouquinho, é uma maionese só aqui agora do estado mental mundo ordinário, ou essa maionese ela pode virar uma maionese e não desandar, porque também está conectada com o sentir, com o intuir e com a própria percepção extrafísica e extrasensorial. E aí eu acordo e eu preciso ter a certeza absoluta que o guiso está no meu bolso. E quando ele não está no bolso, então ele está dado no presente. E aí o presente vem assinado por Santa Claus, que de uma certa forma vai dizer, olha, você perdeu ele no meu trenó. E aí o guiso era o representante simbólico de que você ainda está no mundo da imaginação e da fantasia. Quantas coisas nós realizamos na nossa vida porque nós estávamos conectados com a nossa fantasia, com a nossa intuição e com a nossa imaginação. Se nós não imaginássemos, a gente não realizaria. Basta pensar o caminho que você teve que fazer hoje para poder sair da sua cama, para poder ir buscar o remédio que você toma, tomar a água que você precisa, e fazer o seu café, tomar o banho, fazer sua higiene pessoal. Por mais que a gente já conheça gravado no nosso consciente e no nosso inconsciente o mapa do que é esse nosso território por onde a gente transita, se eu não tivesse feito a imaginação disso, eu não teria saído do lugar. Então, eu preciso querer estar lá. Eu preciso querer concretizar aquilo. E é isso que talvez vai trabalhando a possibilidade de como mexemos na criação do nosso imaginário. E talvez o mundo tenha ficado muito chato, carinhosamente falando, lembrando meus professores de mitologia, né, das próprios contos de fada, dizendo, gente, está fazendo falta isso, né, assim, essas possibilidades na nossa existência. Os ritos de passagem, que tinham outro peso e significado, como esse, por exemplo, da história do menino, que ele está lá numa fase de transição, de crescimento para a fase adolescente e adulta, e aí existe Papai Noel ou não existe? E a dúvida dele é exatamente isso, quer dizer que nós passamos por isso, com mais dor, com mais sofrimento, com mais harmonia e tranquilidade, mas todos nós passamos por isso. E, às vezes, a gente não se desapega de situações da nossa existência porque não houve o rito de passagem, o simbólico. A Lourdes, uma vez, trouxe uma questão tão importante, falando a respeito da própria constelação familiar, e num momento triste também, não que esse não esteja sendo, mas naquele do início da pandemia, onde aqueles corpos todos enterrados daquele jeito, né, com as valas abertas, e aí, assim, por que muitos dos parentes que ficavam não estavam conseguindo elaborar o próprio luto? Porque não tinha um lugar, né, para poder ir lá velar o próprio parente que estava deixando ali o corpo físico. Perceber que aquilo tinha morrido, se desintegrado no campo físico material. Se existe uma outra coisa ou não, aí depende da tradição e da filosofia. Então, a gente está vivendo situações onde essas passagens estão fazendo falta para o nosso ser. E se a gente brincar e parafrasear o mestre Jesus, ele também trabalhava por parábolas. O budismo mexia por parábolas, por histórias, que cada um vai interpretar de acordo com o seu estado e manifestação de consciência. Para que a gente querer dizer qual é o significado do vermelho da roupa do Papai Noel? Por que precisa do pompom e do guiso? Se a gente vai destruir tudo, a gente está matando esses ritos de passagem. Talvez minha nobre professora Mary Porto, da antroposofia, tivesse razão. Não interpretemos os mandalas. Quem quer falar alguma outra coisa que julgue ser importante, ou completar qualquer coisa que tenha pensado sobre isso, ou filme? Porque as pessoas estão caindo, sabe? Elas estão caindo na nossa contagem regressiva. Quem que vai falar? Eu tenho a impressão, quer dizer, esse ano ficou muito forte para mim essa questão da morte, né? E a sensação que eu tenho é que está havendo uma morte física, né, das pessoas,
e está havendo uma morte simbólica nossa, né? Desde que eu entrei aqui no grupo, hoje, me veio muito forte isso. Nós, de alguma forma, estamos morrendo, né? Tem algo em nós que está morrendo, que vai ser essa transformação, que eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas nós estamos todos morrendo, não é que algumas pessoas morreram na pandemia, não. Todos nós, de alguma forma, em alguma instância, está morrendo, né? Até o mundo, do jeito que a gente conhecia, também está morrendo, né? Vai haver uma transformação profunda, que nem vocês estavam falando agora há pouco mesmo. É sutil, né? Talvez a gente não perceba, mas está sim, tem uma morte aí, muito clara, tá? Realmente algo está ceifando tudo que a gente conhecia, né? Nossas certezas, tudo que a gente tinha, nossas estruturas, tudo que era muito certo, está deixando de ser, né? Eu fico pensando uma coisa que assim, eu sei que isso pode ser até ególatra da minha parte de falar e compartilhar com vocês, mas é assim, eu saí da casa dos meus pais, hotel 6 estrelas, gente, imagine. Vocês estão loucos? Mas nunca na minha vida, só de lá no caixão. Gente, de um tempo para cá eu ando querendo ir morar sozinho, eu por mim mesmo, só eu, meu contato, não caibo mais naquele lugar. E isso não é um sentimento de ingratidão, do tipo, ai, olha, tô querendo que vocês se ferrem, não tem nem aí para você. Não é isso. É alguma coisa que se transformou aqui dentro que eu falo, nossa, eu preciso viver isso, essa coisa dessa vida por mim mesmo. Me bancar, pagar as contas, passar perrengue, não sei se vai ter dinheiro para pagar a conta de luz no final do mês, é assim, não sei se vai comer miojo com camarão, camarão com miojo, miojo com miojo, miojo com tempero, miojo sem tempero, não sei. Mas, sabe, experimentar um pouco, e até um tempo atrás, imagine, que loucura, vocês beberam chá do quê? De ácido, né? Para poder me propor a possibilidade de poder sair de casa. Então, a gente observar uma coisa que assim, é só um exemplo, claro, sem significado nenhum, nem o mais importante de todos, não é isso, mas é assim, quantas coisas, de uma certa forma, cada um de nós, se a gente parar para poder observar, coisas que jamais faria, né? Seja lá para um aspecto ou para o outro, de repente você olha, você fala, parece que é uma prontidão que sempre existiu, mas agora parece que ela está viva, sabe, cheia de energia, de vida. E é isso que parece que, de uma certa forma, nos faz mover. E eu fico pensando sempre uma coisa que é assim, que quanto mais a gente se demora nessas tomadas, mais dor a gente experimenta. Porque, como já dizia lá, parafraseando o médico, né, assim, desordem de organização de realidade. Então, a gente pensar, quanto mais apegado eu estou num padrão, maior a intensidade da dor, desde que já exista, que haja a possibilidade, a prontidão para eu poder fazer a modificação. Então, não se tem mais sossego. Por quê? Porque aquilo está dizendo, estou recalculando a rota, estou recalculando a rota, estou recalculando a rota, e eu não permito que essa rota seja recalculada. Como se eu quisesse apagar aquela voz louca do GPS em analogia e manter a situação do jeito que estava. Não é mais possível. Não é mais possível. Quando eu ingressei na psicologia transpessoal, porque eu caí nela, né? Não foi uma coisa assim consciente, pensada. Eu vou para isto porque achei interessante. Não, quando eu me vi, eu estava. Eu fui sugado pela psicologia transpessoal. Não foi uma escolha sensata, consciente minha. Vocês já sabem a história, eu não vou perder tempo aqui contando. Mas uma das pessoas que foi minha terapeuta e médica durante muito tempo, que ela é médica, né? Eu não sei se ela desencarnou ou não, porque eu perdi o contato com ela, a doutora Lilian Shell, que foi quem me acolheu lá em Dharamsala, na Índia, no episódio que vocês já conhecem. Ela estava fazendo formação em psicologia transpessoal e na volta aqui no Brasil, já depois dos primeiros grupos de estudo que tinham na casa dela, que era ela que liderava, ela falava assim, você veio para ser comunicador. Eu falava, você é louca, Lilian. Sabe, você fica dando aqueles remedinhos psiquiátricos para os seus pacientes, você toma todas as caixas você é completamente fora da casinha. Jesus, Lilian, perdão.
Eu me perdoo por poder pensar isso a seu respeito. Eu me perdoei por poder ter pensado tudo isso a seu respeito naquela época, porque eu não tinha consciência, eu não sabia o que eu falava. Uma vez num grupo de estudos, né, Lourdes? Acho que você já fazia parte dessa época, quando o Buziris fazia parte lá do nosso grupo. A Kelly também talvez, viu? A Rita também acho que tem a impressão que sim. O Buziris, aquele japonesinho que estava lá, ele inclusive foi fazer a formação lá com a Márcia Taboni numa época. Ele chegou, ele trouxe as primeiras mensagens que ele tinha feito contato, né, da Joana de Ângeles, para o nosso grupo, para a gente estudar lá. E não eram traduzidas ou psicografadas pelo Divaldo Franco, eram de outras autorias aqui no plano físico. E ele começou a ler aquilo na época da casa da avó ainda, tá? E no meu pensamento eu pensava assim, quem essa freira pensa que é? Deve ser uma xarope, né? Eu pensava, gente, Joana de Ângeles, me perdoe, eu não tinha consciência do que eu falava na época, eu era só uma consciência bastante ególatra, que se achava doutor em psicologia transpessoal, que sabia tudo. Como é que um espírito poderia ser mais sabedor da psicologia do que eu mesmo, que tinha ido para a Índia estudar tudo aquilo? Então, assim, eu estou brincando, mas compartilhando coisas, porque as nossas consciências vão se modificando, nos nossos estados de manifestação. Eu deixei, teoricamente falando, eu brinco, o podcast desta semana, que está encerrando a segunda temporada, falando de que foi ao ar ontem, reflexões de 2020, e vou entrar em férias no podcast até meados lá do nosso período de retorno do grupo também, 20 e pouco de janeiro, não vai ter episódios. Aí vem a terceira temporada. Eu terminei exatamente assim, dizendo, fazendo uma reflexão sobre isso. Quem ficou preso nas mesmas condições, de uma certa forma, está lá, dolorido, sofrendo, chorando, passando mal, tendo crises tenebrosas da questão emocional à questão física. Por que a gente precisa disso no nosso ser? Que o estado de consciência dos nossos apegos, das nossas questões de não poder perceber que, no fundo, a gente veio para poder fazer aquilo que tem que fazer, para o estágio e para o momento que nós nos encontramos agora, porque eu não sei o que vai ser o ano que vem. E lá eu digo, né, eu falo, os meus nobres pacientes que estão desejando a volta para o campo presencial, desculpa, lamentavelmente pode ser que eu não volte mais a atender presencialmente. Gostei tanto desse brinquedo que talvez eu não volte mais a falar nas casas espíritas também. Estou aqui pensando. Vou fazer exame espiritual no dia 21, está marcado lá o meu na Seara Bendita. Mas eu não sei se eu quero. Que aqui eu posso falar do meu jeito, lá tem que falar segundo normas técnicas ABNT, eu não estou mais afim disso. E não é nada contra quem faça o trabalho, não é isso. Eu não caibo mais nesse lugar. Isso não pertence mais. Agora, não significa que eu esteja obrigatoriamente desvinculado da espiritualidade, isso é uma ilusão. Porque volto a insistir. Se eu tentar fazer as coisas só por mim mesmo, eu vou me estrepar, aliás, qualquer um na realidade. Uhum. Então, a gente tem que estar conectado a alguma coisa, que seja o nosso religário, com a nossa essência. Quer chamar de mentor? Ótimo, lindo. Jesus? Maravilhoso. O Buda? Melhor ainda. Não importa. Então, a gente pode pensar assim, para nós irmos encerrando. De verdade, se nós voltarmos para aquela nossa parte inicial do nosso encontro de hoje, todas aquelas coisas, ideias, desejos, expectativas do que nós almejávamos para 2020 e que foi transformado com o nosso consentimento em estados mais profundos de consciência através da manifestação da pandemia. Porque já havia prontidão em cada um de nós e coletiva no planeta para que nós pudéssemos fazer esse resgate, esse retorno ao sagrado. Mas não ao sagrado que está fora, ao sagrado que habita o ser de cada um de nós. Para que nós possamos de verdade dizer eu te amo, mas porque há um respeito e uma reconexão com o amor que mora no meu ser. Porque caso contrário fica supérfluo. Ainda é um aprendizado muito material e concreto.
Amar ao próximo como a ti mesmo, exatamente nesta possibilidade de se colocar neste religare com a própria essência, no melhor que nós conseguimos habitar aqui agora, porque não somos perfeitos, mas sim seres perfectíveis a caminho desse processo evolutivo. E só assim é que temos condições de verdade, darmos, deixarmos transpassar por nós aquilo que já mora no nosso ser, mesmo sendo reabastecido pelo universo. A Kelly tinha feito uma sugestão, se não me engano, que nós fizéssemos um brinde. Um brinde a tudo aquilo que nós vivenciamos no ano de 2020, um brinde àquilo que nós desejamos a 2021. A minha sugestão é o seguinte: vocês têm o que brindar, porque se não tiverem, pode pegar um copo d'água, porque a água é material que se energiza com qualquer forma, pensamento que nós alimentarmos. Mas se for um vinho, um suco, um chá, também tem líquido e nós podemos impregnar essa mesma energia nesse material. Então, 2 segundos que eu vou pegar a minha taça. Deixa eu pegar aqui. Eu respeito muito aquilo que vocês postam, mesmo que eu não tenha feito discussão a respeito, mas o problema não é o copo, se ele é de vidro, de plástico, de requeijão, de café, não importa. Uma garrafinha, aquela que você usa para poder carregar com você, não importa. Tem a sua aí com você nesse momento. Para que a gente possa, de uma certa forma, brindar. Brindar o poder do encontro, brindar o encontro consigo mesmo, na possibilidade do reencontro e do religare com a essência mais profunda que habita o ser individual de cada um, porque somos indivíduos. Porém, só somos capazes de poder estar indivíduos graças ao nosso encontro coletivo. Sozinho não somos capazes de fazer absolutamente nada, mas nós podemos crescer, sim, juntos, em parceria, no encontro, no respeito, no acolhimento, na possibilidade de receber, e de que, se houver julgamento, que nós possamos até compreender o julgamento, acolhê-lo, mas aceitar a chance do outro ser exatamente aquilo que ele pode, quer e ele é nesse momento. Que nós tenhamos um final de ciclo mais que maravilhoso. Que todos nós, de uma certa forma, possamos, ao beber esse líquido que existe cada um no seu copo, nesse momento, mesmo que distante, tudo aquilo que nós desejamos para nós e para o universo. Que a cada gole que nós dermos, nós imaginemos que todo o universo seja banhado dessas mesmas energias e fluidos que nós desejamos para nós, mas para o universo todo. Que tenhamos um final de 2020 mais que maravilhoso, que possamos utilizar o período do Natal, já que estamos cristãos, nós aprendemos a valorizar a possibilidade da simplicidade, do que de verdade é essencial e que nos coloca em contato com o que necessitamos e não só o que desejamos. E que aquilo que nós desejamos, que nós possamos compreender que, se não é o momento, e se nunca mais for, também não há problema, outros desejos mais sutilizados virão. E que em 2021 nós possamos continuar juntos, unidos, aqui ou em outras instâncias, para realizar aquilo que nós viemos fazer. Ser o caminho para nós mesmos e para cada um de nós. Saúde, gente. Um brinde a todos nós, tá? É chegado o momento de nós fecharmos os nossos olhos, nós agradecermos a oportunidade desse ano maravilhoso de 2020 que nós tivemos, dessa chance de poder nos conectar a cada sábado, a cada semana,
para que tivéssemos a chance de nos aproximarmos, mesmo que distantes, percebemos que no invisível e que no sutil nós estamos mais conectados muitas vezes do que única e exclusivamente só no presencial. Poderíamos estar de corpo presente, mas de alma ausente. E aqui, a cada oportunidade que nós tivemos de estar reunidos e juntos, com certeza nós estávamos de corpo, alma e consciência presente. Que nós possamos emanar essa suavidade dessa energia para todo o universo e despejar sobre toda essa possibilidade para que a cura se constele de acordo com a vontade do maior, da consciência suprema, de Deus, de Pai maior, que possa, de alguma forma, ir estabelecendo as condições para que nós reencontremos o nosso novo lugar, nova forma de ser, nova forma de agir no momento presente e futuro. Preste atenção na sua respiração. Observa como você está se sentindo aqui agora. Visualiza na sua tela mental aquele lugar qualquer íntimo que necessite da sua energia aqui agora. E emane todo o seu melhor que habita verdadeiramente no seu ser para esse espaço. Que todos nós possamos ser banhados por essas energias, que possamos estar conectados, mesmo que num período de descanso, de férias entre aspas, e que quando nós voltarmos lá em janeiro, nós possamos estar harmonizados e revigorados para a possibilidade daquilo que vamos vivenciar e trabalhar em 2021. Inspira, pausa, expira, pausa e volta a inspirar. Se trazendo de volta para dentro do seu corpo físico, para as suas moradas, se encaixando aqui e agora, em toda a sua plenitude. Vai mexendo os seus pés, as pernas, os quadris, o corpo como um todo. Se observando, sentindo a sua respiração nesse momento, até estar totalmente de volta aqui agora, sem pressa. Quando puder, vai abrindo os olhos devagarzinho. A melhor foto de todas. Gente, linguinha para fora. Vamos, Maria Silvia, estou esperando. Que a gente possa mostrar a língua para 2020, possa mostrar a língua para 2021 e fazer de todos os acontecimentos brincadeiras do existir. Nós escolhemos estar no Expresso, então que nós possamos aproveitar a nossa viagem. Feliz Natal para todos, excelente passagem de ano, e nós vamos nos falando através do nosso WhatsApp. Tá bom? Gente, eu tenho palavras para dizer para vocês o que foi esse ano, né? E o que são vocês na minha vida. Muito obrigada. Que bonitinha, você também, lindinha. A Kelly também, todos vocês. A Rita, o Vitor.
Beijo, gente. Beijo, Boa semana Natal. para todos, tá? Feliz Natal, feliz Ano Novo. Para vocês tá? A também. gente volta na primeira semana de janeiro? Não, a gente volta no dia, quer ver, ó. Ô, Vitor, posta de novo lá, por favor, as datas. Eu também não tenho. Posta lá pra gente. Brigadinho. Eu posto lá de novo as datas oficiais do nosso encontro, tá? Tá bom, brigadinho. Bom Mas a gente Natal, vai se ano falando novo. por WhatsApp, tá? Tá bom. Um ótimo ano. Beijos. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, Gente. Deus. Tchau. Feliz Natal. Tchau, Feliz tchau. Natal. Como disse um amigo meu, Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Beijos. Tchau. Obrigada. Beijo. Tchau.